Conosco o Dr. Roberto Franco do Amaral Neto. Ele é formado especialista em medicina laboratorial, pós-graduado em nutrologia e, mais do que isso, é um clínico geral. Aliás, clínica geral é um negócio que me parece, como leigo, que estava meio fora, em desuso, e que agora está retomando com toda a força. Isso é muito importante, né? Com certeza, Gustavo. Ficou meio demodê, né? Um termo, né, mais usual aí, porque os super especialistas aí vieram ganhando terreno nos últimos anos na medicina, o que foi excelente, né? Conforme aí a sua doença, a patologia, você vai precisar de um especialista, de um super especialista em alguma determinada área, mas muitas vezes o clínico geral, que conhece sua família, que conhece o seu estilo de vida, conhece você mais profundamente. Desde a infância. Desde a infância, como você nasceu eventualmente, e que às vezes vai poder te triar no primeiro momento e não vai sobrecarregar o sistema. Então a pessoa muitas vezes vai procurar o super especialista e ela chega lá e dá de cara com... Ela vê que o problema não é aquele, ela tem que ir em outro médico, o que vai muitas vezes aumentar a fila de espera. A gente sabe que isso é um problema hoje. O clínico geral consegue já aí tá aí tratando um problema já mais básico de saúde, né? Isso é muito importante. Aliás, o que nos traz aqui? Principalmente falar de medicina preventiva, enfim, longevidade, qualidade de vida, tudo isso é o nosso assunto de hoje. Para começarmos então, a partir de quando a pessoa pode pensar a longo prazo, mas tem que começar a pensar já, desde criança, né? Há pouco tempo se falava-se que a partir dos 30 anos que a gente teria que ter um maior enfoque aí no estilo de vida e teria que se preocupar mais com o envelhecimento. E hoje a gente está vendo que realmente até o tipo de parto que a gente nasceu que vai impactar na nossa saúde e na nossa longevidade. Então, parto cesárea sendo uma forma desfavorável em relação ao parto normal, o parto normal sendo bem mais saudável para aquela criança, né? Tendo em vista o contato da flora bacteriana da mulher com aquele recém-nascido, vai proporcionar uma saúde melhor. Isso só falando no recém-nascido, imagina ao longo da vida toda o quanto hábitos alimentares, a forma como aqueles pais educarem, estimularem a prática regular de exercícios e depois numa vida adulta, mais ainda, logicamente, se aproximando de uma terceira idade, vai cada vez mais se tornando importante a gente cuidar da saúde, né? Então, quanto menos tempo a gente tem de vida, mais a gente vai tendo que realmente se apegar a um bom estilo de vida e se atentar à nossa saúde. Mas isso não nos exime também de nos cuidar dos nossos filhos e dos nossos netos, enfim, de pessoas que estão mais jovens também. É importante a gente falar sobre esse assunto, porque muito do que acontece com as crianças, a culpa é dos pais, principalmente com essa epidemia de obesidade infantil, né? A gente está vendo uma explosão da obesidade infantil, não existia isso há pouco tempo, é quase uma novidade no meio médico, né? Então mudou-se muito, né? A quantidade de açúcar, de alimentos aí... Produtos alimentícios. Isso, exato, a quantidade de industrializados, as pessoas deixando de comer comida de verdade, né? Que é um termo que a gente usa muito. A quantidade de comida embalada que passou-se a comer, a quantidade de doce, a variedade que a gente tem de açúcar hoje é imensa, né, com apelos, né, o marketing aí ostensivo em cima dessas crianças, né, e atrelado ao sedentarismo, né, as crianças usando muito videogame, telefones celulares, o que faz com que realmente você acabe ganhando peso numa época em que era para você estar ganhando altura, né, e manter uma composição corporal saudável. Você imagina que o quanto é estranho, né, isso numa fase da vida em que a criança está com metabolismo... Formação, né? Exato, um metabolismo aceleradíssimo para desenvolver um físico que ela está ganhando gordura de estoque, né? Ou seja, completamente ao contrário do que se imagina, né? As crianças hoje comem comida de mentira, vivem uma vida de mentira também, virtual. É um problema seríssimo. Exatamente. As crianças e os adultos. Fora isso, com certeza a saúde mental dessas crianças hoje, tendo esse contato virtual aí entre os amigos, vai impactar muito também no futuro. É uma grande preocupação da ciência em relação a isso, né? Esse contato extremo com os telefones, o quanto a luz muito intensa dos mobiles aí, ela bloqueia a produção de melatonina pelo cérebro, e você, no momento do dia em que era para estar alta aquela melatonina, que é à noite. Então o seu filho, depois das 9, 10 horas, com o telefone na mão, ele vai estar com a melatonina totalmente bloqueada. A ausência de luz estimula a produção de melatonina. E ali aquela luz está bloqueando, ou seja, vai impactar no sono, vai impactar na disposição no dia seguinte, e isso está totalmente correlacionado também ao ganho de peso. E para aproveitarmos a oportunidade, vamos falar sobre qualidade de vida e longevidade. Longevidade se começa a pensar também muito cedo, não tão tarde quanto antigamente se pensava, mas logo cedo se pensar num trabalho a longo prazo, né? Aí são vários fatores que a gente acaba
trabalhando para que a pessoa envelheça com qualidade, né? Então, gerenciamento do estresse, você realmente se adequar a situações estressantes, você pensar em alguma coisa mais relaxante, confraternizar com seus familiares, né? Parte espiritual. Um equilíbrio, né? Equilíbrio entre prática regular de exercícios físicos, aí unindo atividades de força com atividades aeróbicas, né? A reposição hormonal, reposição de vitaminas, minerais quando necessário, né? Então, uma alimentação saudável, equilibrada entre os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras estando em equilíbrio. Lógico que a gente pode, às vezes, aumentar ou diminuir a quantidade de alguma proteína ou carboidrato conforme o que está se vendo naquele exame, mas de uma forma geral, tendo um equilíbrio entre proteína, gordura e carboidrato para uma orientação geral já é bem válida, e sempre pensando no alimento desembalado, né? A gente fala, imagine o alimento mais próximo do que a natureza te ofereceu. Sem rótulos. Sem rótulo. Né? Um alimento bom, ele não tem lista de ingredientes, ele não tem ali, você não consegue ler. Lógico que uma coisa ou outra não vai ter como você não industrializar, mas a gente consegue ver também pela quantidade de ingredientes. Então você comprou aquele produto industrializado, tem 2, 3 ingredientes, você reconhece o nome, você achou o nome familiar, então ok. Agora você pega aquela lista de 10... Precisar explicar muito. Produtos químicos que você não faz a menor ideia do que está se falando, realmente aquilo lá pode ser ruim para a sua saúde. E o que mais você recebe aqui quando te procuram? Qual que é o principal problema? É muitas vezes psicológico, físico também? O que traz os clientes aqui hoje, os pacientes, né? Atendo de tudo um pouco, viu? Desde pessoas que estão com extrema fadiga, né, se sentindo muito cansadas, alteração na função sexual, pessoas que estão engordando, não conseguem emagrecer, pessoas que querem melhorar a forma física, memória, raciocínio, ou que muitas vezes estão com alguma doença mesmo que não estão conseguindo tratar porque também estão se sentindo cansadas. Então, algumas doenças crônicas, uma simples hipertensão, que muitas vezes ela pode ser tratada com o emagrecimento, né? Mas o cara está cansado, desmotivado, dormindo mal, como é que aquele cara vai entrar num plano de dieta, num plano de exercício físico, se ele está cansado, se ele está dormindo mal? Desmotivado. Ele vai continuar refém daquele medicamento de hipertensão. Lógico, deve continuar tomando, mas ele poderia muitas vezes desmamar do remédio caso ele emagrecesse, mas ele não tem disposição para aquilo. Isso, enfim, várias doenças, tem às vezes pacientes com câncer que estão buscando também a melhora da qualidade de vida para você enfrentar uma doença, uma doença autoimune, muita que a gente acaba atendendo bastante. Então tem um pouco de cada coisa. Crianças com excesso de peso também acabam atendendo bastante por conta desses fatores aí relacionados à alimentação. E pensando então em longevidade, qual que é o principal segredo? É acompanhar de perto o dia a dia, o desenvolvimento, enfim, esse termômetro aí dos hormônios, tudo isso faz parte, né? Não só isso, mas realmente ser proativo em relação à nossa saúde. Nos últimos anos as pessoas se acomodaram um pouco frente à doença, né? Aquela coisa, eu vou levando, né? Faço um exercício ali, minha alimentação deve estar mais ou menos. E quando aparecia a doença, ela se atentava a tratar. Então a saúde ela só era valorizada quando ela não tinha, né? Então as pessoas estou saudável porque não estou doente. Esse é até o nosso termo aqui que eu uso no meu receituário, né? Saúde não é ausência de doença. Então a pessoa, ela estava saudável até o dia que ela, descobriu uma doença. Alguma coisa. Então hoje não, hoje mesmo que você não tenha uma doença, enfim, diagnosticada, um CID, um Código Internacional de Doença lá, diagnosticado, e você já deve começar a pensar na sua saúde. E as pessoas mudaram muito isso, as pessoas estão lendo esse rótulo, estão indo atrás disso. A medicina já pensa diferente. Sim, e porque viu que não vai só adiantar esperar. Então, se a gente só adiantar esperar, vai ser muito mais oneroso para o sistema público, para o sistema particular, vai ser pior para vai ser a resposta no tratamento vai ser pior. Então, uma pessoa que já vem, eventualmente, com um bom estilo de vida e desenvolve uma hipertensão ou alguma outra doença, a resposta dela ao tratamento vai ser muito melhor se ela já tinha um estilo de vida já sedimentado e de qualidade. Ao contrário de uma pessoa que, ao longo da vida toda, ela tá com excesso de peso, tabagista, estressada, toda, né, errada, aí ela desenvolve a doença. Você imagina para ela enfrentar aquela doença, ter que mudar... Reverter, né? Mudar todo aquele estilo de vida que foi sendo sedimentado aí por décadas, fica muito difícil. Quanto mais os hábitos de vida, quanto mais você sedimentá-los, mais vai ser difícil você mudá-los. Eu vejo que pessoas a partir dos 40 anos, 50 anos, elas têm uma dificuldade imensa de mudar a dieta, porque aquilo já está muito enraizado no conceito dela. Então às vezes você fala, você está com o nível de açúcar aumentado no sangue, está com uma tendência a diabetes, vamos diminuir a quantidade de pão, vamos diminuir a quantidade de açúcar. É muito difícil, é muito traumático para aquela pessoa que está com 45, 50 anos, tirar aquele pão do dia, ou aquela quantidade de pão. Ela come 3, 4 pães ao longo do dia, e ela não consegue, porque já está muito enraizado. Então, quanto mais cedo você já adquirir um hábito, mais fácil você vai ser manter, né?
Anotou aí, não? Tem que fazer a sua parte também, hein? Doutor Roberto Franco do Amaral Neto, obrigado. Momentos finais.